Deixa eu fazer uma pergunta para o doutor agora, para colocar ele no assunto. Nos últimos anos, praticamente nos últimos 5, eu estou na empresa vai fazer 1 ano e meio, então, pelo que eu estudei, tá? Começou a aparecer muitas empresas de verdade, de laboratórios underground, ok? Meses atrás, uma influenciadora digital, ela foi presa porque ela estava fazendo... Ela foi presa, não, ela foi investigada. A polícia e o Ministério Público invadiram a casa dela, pegaram os computadores e celulares, ela foi para a delegacia para prestar depoimento. Porque ela estava fazendo propaganda de uma empresa de jogos online, de apostas online, que era, na verdade, lavagem de dinheiro para o crime organizado. Ela alegou ali que ela não sabia do que se tratava, ela só ganhava o dinheiro dela ali para fazer a propaganda, ok? Isso pode ser aplicado nesses inúmeros atletas que fazem propagandas de laboratório underground, caso o Ministério Público e a Polícia Federal e a polícia em toda a sua esfera comprovarem que essas empresas de underground, além de terem o anabolizante, o esteroide anabolizante, como um princípio de um crime, eles também fazem lavagem de dinheiro, tráfico de armas, tráfico de drogas, então, porque são uma organização criminosa. Ele pode alegar que ele não sabia disso? Essa é uma questão que está muito na moda, porque cada vez mais influência, cada vez mais o pessoal fazendo postagens, propaganda desse tipo de coisa, e a gente sabe que a grande maioria, 99% dele, não sabe sobre o que está falando, né? A questão é que eles entram como, vamos dizer, na cadeia produtiva, né? Eles estão lucrando com aquela situação, e isso gera uma responsabilidade, tanto responsabilidade civil quanto responsabilidade penal. Okay. Então, eventualmente, um influencer está fazendo uma propaganda de algum produto que vá causar um prejuízo a alguém, ele pode ser responsabilizado também porque ele entrou nessa cadeia produtiva, ele está fazendo propaganda aqui, né? Ele ganhou com aquilo, ele recebeu o resultado, então ele entrou no risco, né? Agora, do ponto de vista do penal, da lavagem de dinheiro, eu acredito que não, né? Porque quem pratica a lavagem de dinheiro é quem realmente está ali tentando dar uma aparência lícita para um dinheiro que tem uma origem ilícita, né? Eu não acredito que um influencer entre nessa... É lícito. Durateston e Decadurabolin, por exemplo. Tá? Então, os medicamentos são registrados, aprovados pela Anvisa, e o médico pode prescrever e eles são vendidos na farmácia com receita. Se você comprar os mesmos medicamentos, Deca e Durateston, esses que são aprovados, fora da farmácia, você já está indo para o mercado negro. Tá? Você já está indo aí para um cara que vai botar um ágio em cima e ele vai dar um jeito de comprar aquilo que se vende na farmácia, mas vai te vender mais caro exatamente porque você não tem a receita. Isso não acontece só com esteroide anabolizante. Acontece com drogas tipo Rivotril, Viagra, acontece com Venvance, não é? Tudo GH. Isso, GH, tudo isso a gente consegue sem receita se quiser, não é? Sim. E mais caro. Então, até aí, nós estamos falando de empresas registradas e laboratórios registrados. Tá. Aí você não arrumou. Aí você vai, puxa, eu não quero ir para o underground que eu não sei a origem, não sei onde é feito. Então eu vou procurar um laboratório que fora do Brasil eu sei que ele tem fábrica, eu sei o endereço, como existem alguns laboratórios na Índia, como existe aqui no Paraguai a Landerlan. Tá? Então ele vai para esse mercado negro ainda, que é o contrabando, né? A Landerlan. A Landerlan pode ser vendida em farmácia? Não. Médico pode receitar? Não. Então é mercado negro. Tá? A Landerlan só não é underground, porque ela tem endereço e tem laboratório, assim como outros laboratórios na Índia também não são underground. Tá? Não arrumei. Aí eu vou para um underground, eu vou para uma empresa qualquer aí, como Brativa, G-Farma, né? Tantas que existem por aí que você não sabe onde é, você não sabe a origem, você não sabe na verdade o que tem lá dentro, né? E você vai comprar daí e vai usar esse tipo de laboratório. Então, aí a Landerlan e o laboratório lá da Índia também é crime vender aqui no Brasil, tá? Só que eles não são underground, mas o crime de contrabando existe. Agora, o underground passa a ser crime contra a saúde pública também, não é? Porque você não sabe a origem, não sabe como é feito, não tem fiscalização, você não sabe como está tomando, então duplica, acho que triplica os riscos para a sua saúde.
Tá? E o que a maioria dessas empresas underground está fazendo, já que você entrou nessa seara, com os influencers que vendem e indicam esse tipo de produto eles fazem um contrato com uma empresa de roupas, por exemplo. Tá? Então, a G-Farm tem a G Sports, por exemplo. A Grifo tem a Grifo Wear. Né? Tá, mas o logo é o mesmo. Então, o influencer, ele tem contrato lá com a G Sports, tem o cupom de desconto, mas o que está escrito na camiseta dele é G-Farma. Então, o cara que vê a foto ali, clica no G-Farma, ele vai ver roupa. Não, ele vai ver medicamento underground. Né? Então, é com medo e receio desse crescimento desse mercado negro que nós estamos nos manifestando e pedindo para que o Conselho reveja os motivos pelos quais essas sanções estão sendo impostas a bons profissionais que estão auxiliando pessoas que já usaram, já chegaram lá usando, vão continuar usando, né, e querem simplesmente um acompanhamento médico para que haja um controle melhor dos danos à saúde. Por quê? Como todo medicamento, se você tomar a dose recomendada, você está sujeito a algum tipo de efeito colateral. Se você tomar supradoses, você está sujeito a mais. Né? Então, eu tinha um amigo, que eu sempre falo dele aqui, que falava assim: Fernando, você tomar uma cartela de aspirina, você morre. Tomar uma cartela de estanozolol, não vai morrer. E é verdade. Né? Então, Sabe, o crime está todo aí, né? Só que é esse esclarecimento aqui que as pessoas precisam ter. Tá? Se eu tenho aqui, eu compro para mim 2, 3 bujõezinhos lá do laboratório underground e dou para o meu amigo, ou indico para outro, ou vendo, eu já sou um traficante. Eu não sou só um usuário. Quero até responder, que é muito legal a pergunta que estão fazendo aqui, chamando a gente de hipócrita, falando assim, tipo Sardinha, Felipe Franco, Jorlan, etc., que são referências e usam e divulgam. Vocês bateram nessa tecla, saem como hipócritas. Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Eu não conheço o Felipe Franco, tenho uma enorme admiração por ele, pelo Jorlan também, mas o Sardinha é meu amigo. Sardinha mora no meu coração. Mas deixa eu falar uma coisa. Você não vai, por exemplo, lá no Instagram do Rafael Brandão, e você vai ver o Rafael Brandão fazendo comercial ou camiseta de laboratório underground. Sabe por quê? Porque muitos desses atletas recebem um dinheiro, 4, 5 mil reais, para estar usando a camiseta deles. Pode multiplicar por 10 porque aí, eles ganham o salário em torno, em média, de 5 mil reais, tá? Mas eles ganham a porcentagem dos 10%, porque eles indicam o que eles vão tomar ali com o cupomzinho de 10%. Então, esses atletas, ainda, eles fazem isso justamente por causa do financeiro. É justamente por conta do financeiro. Rodolfo. Eu não estou defendendo, tá? Quero que você fique claro. Estou falando que as pessoas, para chamar de hipócrita, têm que entender todos os motivos. Porque você não vê um grande atleta fazendo comercial de laboratório underground. Você vê, sim. Você vê grandes atletas fazendo indicação de laboratório underground. Inclusive, isso é uma coisa que acontece muito no Brasil. Tá? E, assim, que eu tenha conhecimento, é só no Brasil que isso acontece, e só no Brasil essas empresas estão tentando patrocinar eventos de musculação, e foi isso que me chamou a atenção. Tá? Todos esses nomes aí que você falou, eles não são seus filhos, é responsabilidade deles o que eles estão fazendo. Nós estamos apontando aqui que alguns deles estão incorrendo em crimes, às vezes pensando que estão resguardados legalmente, porque tem ali um contrato com uma empresa de roupas. É que talvez eu tenha sido claro para você. Pera, agora eu vou concluir. Para você que chamou de hipócrita, tá? Ninguém está dando uma de natural aqui. Tá? Ninguém está falando que nunca usou nada, ninguém está falando isso. Tá? Nós estamos falando sobre outro problema, certo? Existem atletas dentro da nossa empresa que fazem uso e fazem propaganda de laboratório underground. Então, nós advertimos, falamos assim, olha, você sabe que isso é apologia às drogas, você sabe que esse cupom de desconto aqui, que você está colocando aí para comprarem de você, caracteriza venda, caracteriza tráfico, você sabe disso? O nosso papel é esse, tá? Você sabe, você está ciente disso aí? Você não é meu filho, você não é minha responsabilidade.
Você está entendendo? Então, a partir do momento que a pessoa tem essa informação, ela tem o direito de fazer o que ela bem entender. Então, eu vou só concluir que essas pessoas que fazem propaganda de laboratório underground, elas estão preocupadas com o bolso delas, não com a saúde das pessoas. Porque Por não é exemplo, 5 mil reais. nós estamos aqui falando do quê? De saúde, o porquê das coisas. Então, a última coisa que essas pessoas estão pensando é na saúde. Então, chama essas pessoas de hipócritas.